Pra vocês, quais são as melhores bruxas da cultura pop? Pra mim, é a Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum. Porra, assim, de papum, cara. A Morgana, não, é verdade, a Morgana é muito boa. E quando a gente fala de bruxa, a gente pensa em bruxa má, né? Então, seguindo a sua da Morgana, eu vou falar então. Eu gosto da Minerva, do Harry Potter. Sabia que ele ia falar de Muito Harry bom. Potter. Ah. Sabia. Foi a Aline que me fez falar. Não vale bruxo? Vale, vai. Ah, eu poderia falar então do Snape aí, ó. Ah, O Snape é foda. tá, o Snape O é Snape bom. é foda. A minha é a bruxa do João e Maria. Boa bruxa. Você sabe uma que eu gosto muito também? A do Branca de Neve e o Caçador. Que eu não sei o nome da bruxa, mas é a Charlize Theron gritando pra caramba, mano. Ela grita, get out, get out. Tem Adoro. uma também que é da bruxa da Branca de Neve? O que é da Branca de Neve? É a Malévola, não é? Não, não é. Não, então o que é? A Malévola acho que é Que da é Bela aquela bruxa Adormecida. da maçã. Como que chama? Não A lembro bruxa, o nome. a bruxa. Não tem Não, nome, ela né? tem um nome. Todos os personagens têm um nome. Ah, sabe quem tem? Sabe que uma legal também? A Bruxa do Oeste. A Bruxa Má do Oeste. O Mágico de Oz. Olha Pra só. mim tem outro, bruxa, não sei. Coração de Gelo, do Ursinhos Carinhosos. E eu morria de medo, inclusive. Né? O Coração Gelado, Ou então, né? Eu não lembro se era de gelo, gelado. É mas- Coração Gelado. Que tinha o ajudante dele, o Malvado. Sim, isso mesmo. E eu tinha medo, gente. Quando eu era pequena, eu realmente tinha medo quando aparecia o Coração Gelado. Cara, uma bruxa muito bacana. A Edia, do Final Fantasy VIII. Não tá uma lembrando outra qual outra também que é a bruxa do pica-pau. Ah! verdade. Verdade. E a maior bruxa de todas, a Bruxa do 71. Ah, verdade. Tem uma outra bruxa que vocês não citaram. Rita Repulsa. É a bruxa. É verdade. Você nem lembra qual que é a Rita Repulsa? Não. Dos Power Rangers. Ah, Era uma bruxa, ele é verdade. Tá ah, vendo? verdade, boa. Então, ou seja, cara, cultura pop tem um monte de bruxa da hora aí. Só que as que a gente falou aqui são tudo bruxas até legaisinhas, né? Perto da que a gente vai falar hoje, né? Pois é. Ah, não tem problema não, vai. Vamos apresentar aqui hoje, a gente tá com duas convidadas aí, especiais, as que vocês já ouviram elas falando. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Márcio Santos. Eu sou o Sandro de Paula. E diretamente do canal Coisas da Jaque. Jaque Oliver. E a Aline Sky Walker. Então roda a engrenagem. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem. Olá, sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast. E hoje, como o Márcio já adiantou aí na nossa abertura, nós falaremos sobre bruxas. Ou, na verdade, sobre uma bruxa em específico, a Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair é uma coisa que me aterrorizou durante a minha adolescência. Aquilo me dava arrepios só de lembrar. Me aterroriza até hoje, na verdade. E é um assunto assim, a gente tá dando risada pra não chorar, né? Porque pelo menos eu e a Aline aqui somos dois medrosos com relação a esse filme. Ficaram no cagaço, né? Então nós falaremos hoje sobre essa franquia de filmes que trouxe um fôlego novo pro gênero de horror no final dos anos 90 e que hoje, no ano de 2016, acabou de ganhar mais uma sequência, meio que inesperadamente, né? Porque ninguém sabia da produção desse filme. E chegou aí no cinema mais uma Bruxa de Blair, né? Agora só Bruxa de Blair mesmo. É engraçado, né, pensar nisso, porque a gente teve dois filmes esse ano que fizeram do mesmo jeito. Rua Cloverfield 10, que a gente nem sabia que estava em produção, aí quando de repente o cara vai lá e solta, ó, é uma continuação, e a mesma coisa com a Bruxa de Blair, tentando aí até emular o clima do primeiro, né, que saiu como se fosse uma verdade na internet, e criaram-se os boatos, e eles tentaram fazer a mesma coisa com o segundo. Segundo não, né, na verdade com o terceiro, a Bruxa de Blair, né, só que uma coisa que eu acho muito interessante falar é o fato de que como é que eles conseguiram fazer isso em plena segredo, né? era da internet? Exato. Cara, é muito difícil manter qualquer coisa em segredo hoje em dia e eles conseguiram manter o segredo da produção desse filme. E antes da gente partir pro assunto dos filmes em si, a gente só gostaria de estabelecer qual vai ser a regra do jogo aqui, tá, galera? Pra todo mundo já ficar ciente. Logo abaixo aí do podcast, na postagem, vocês vão ver a descrição de onde está cada bloco de cada filme e onde temos os spoilers.
Então, o primeiro bloco é A Bruxa de Blair, o filme de 1999, com muitos spoilers, porque todo mundo já assistiu. Se você não assistiu, vai lá, assiste rapidinho e volta aqui para ouvir o Engrenagem Cast. A gente vai fazer um segundo bloco aí sem spoilers e depois a gente entra na zona de spoilers e fala muitas das coisas que aconteceram aqui. E para você não perder o sustinho, fica ligado aí na descrição do post. Beleza, então. Falando do primeiro filme, A Bruxa de Blair, que estreou no ano de 1999 e foi escrito e dirigido pelo Daniel Myrick e Eduardo Sanchez. E foi um filme que trouxe um novo fôlego para os filmes de horror, principalmente pelo fato de inovar com a questão da forma como ele é filmado, que é a técnica do found... Pode se chamar de uma técnica, né? Que é o found footage. Exatamente. Ele começou com essa técnica de found footage que, na verdade, já tinha sido utilizada anteriormente por Holocausto Canibal em 1980. Só que não teve o mesmo sucesso que A Bruxa de Blair teve, né? A Bruxa de Blair foi um filme icônico e que inseriu esse estilo de filmagem que foi repetido à exaustividade, né? A gente tem aí como exemplos REC, Atividade Paranormal, Amizade Desfeita, Cloverfield, dentre outros filmes. Pois é, e essa técnica do found footage que foi um dos pontos responsáveis por esse grande sucesso da Bruxa de Blair, porque isso trazia uma realidade muito, muito forte pro filme, né? Primeiro, se a gente for falar antes mesmo do lançamento do filme, teve várias coisas em volta dessa produção, né? Primeiro, foi uma produção que custou muito pouco. Um custo baixíssimo de produção, aí cerca de $35 mil que gastaram para se produzir esse filme. Como a gente falou, nessa técnica do found footage possibilitou que eles usassem uns equipamentos muito simples, como câmeras de mão. Existe até um papo de que eles compraram uma das câmeras que eles usaram nas filmagens, eles compraram um Walmart e no final das gravações eles simplesmente devolveram a câmera para poder baixar o custo da produção mais ainda, porque eles não queriam ficar com a câmera. Então, e isso tudo colaborou para um sucesso que, os caras arrecadaram aí, né, mais de $100 milhões. Sem contar que são atores extremamente desconhecidos. Os nomes que eles utilizam nos filmes são realmente os nomes deles, para dar essa sensação de realidade, né? Então é uma curiosidade que realmente aumentou a credibilidade do filme. E é um filme que eu acho que não funcionaria hoje. Ele não funcionaria, todo esse mistério que rolou atrás do desaparecimento desses jovens e as pessoas acreditaram, né, que era verdade. Teve até um outro filme que tentou fazer criar esse mesmo clima, né, de verdade, que foi o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Mas não conseguiu, né? Ele queria dizer que era um filme que era verdade aquilo ali, que a atriz estava apenas representando e falando o que tinha acontecido com ela, mas não conseguiu a mesma representatividade de A Bruxa de Blair, né? Eu acho que inclusive pelas técnicas que foram usadas no filme. Ele sabia que era uma mentira, né? Todo mundo já sabia que era uma mentira e eles colocaram uma atriz real, que é a Mila Jovovich, para tentar dizer que era uma reconstituição do que tinha acontecido ali, mas não teve o mesmo sucesso que A Bruxa de Blair. Exatamente, mas o que corroborou mais ainda pro sucesso e pra credibilidade que se deu a esse filme, né, pelo fato de acharem que era verídico, foi todo o marketing por trás do filme, porque quando eles resolveram gravar, as gravações do filme duraram apenas 8 dias. Passado isso, eles fizeram um esquema pra sumir com os atores, pra poder dar a sensação de que eles simplesmente desapareceram mesmo. E pra reforçar mais ainda, eles desenvolveram um documentário exibido pela Discovery Channel, se não me engano, e eles lançaram um site na internet onde contava todas as lendas da Bruxa de Blair, falando dos casos desses 3 jovens que seriam sumidos e tal, e aí ligando um fato ao outro, de que os atores estavam desaparecidos, que eles realmente esconderam os atores, deixaram eles fora ali, do radar ali, né, no caso, pra reforçar essa história, colocar essa história na internet. Foi um site que, pra época, os caras tiveram, nas primeiras semanas de lançamento do filme, os caras chegaram a ter mais de 20 milhões de acesso. Você imagina a quantidade de pessoas que estavam ali acessando, porque estavam curiosos pra saber se realmente, aconteceu isso, e os caras iam lançar logo em seguida, colocar um filme como se fosse uma verdade, né? Como se fosse realmente um documentário que estavam exibindo das fitas achadas desses jovens que teriam sumido na floresta. O legal é que, assim, falei que não funcionaria, né, na era da internet, mas eles se utilizaram da internet pra fazer o filme funcionar. É que era o início ali, então as pessoas não sabiam, até uma coisa que você brincou, né, se tá na verdade... Se tá na verdade é a internet. É a internet, né, então era assim, hoje se tá na verdade é a internet, mas antigamente as pessoas ainda achavam que se tava na internet era verdade. E isso deu todo esse sucesso pro filme. O marketing dele, apesar de ter sido muito forte, aqui no Brasil ele não chegou dessa forma, né? Então, pra gente, o que funcionou mesmo foi o boca a boca. As pessoas não sabiam, né, dessa lenda por trás da Bruxa de Blair, que é uma lenda americana. Foram no filme porque
viam lá no início do filme falando, olha, 3 jovens saíram pra fazer um documentário e 1 ano depois as imagens foram encontradas. Caramba, eu tô falando, tô arrepiando, que merda, cara. Dá muito medo, dá muito cagaço. Eu particularmente, eu não fui atingido por esse marketing também, como você falou, não chegou assim, acho que com essa força que teve lá fora, o marketing aqui no Brasil. Eu fui assistir o filme acho que um bom tempo depois, eu devo ter assistido ele já direto em VHS, não era DVD nem na época, né? Então eu devo ter assistido ele no VHS a primeira vez. Fazia muito tempo que eu tinha assistido, tanto que a gente foi rever agora pra poder gravar e pra poder se preparar pro último filme agora que tá no cinema. E eu não lembrava de muita coisa. Então assim, na época, a única coisa que eu me lembro era de ter mesmo esse boato de que poderia ser alguma coisa real, mas aí você já começava tipo, a ter indícios de que não, foi só alguma coisa mesmo que inventaram e tal, mas com o passar do tempo você vai tendo acesso a mais informações e aí você vai começando a destrinchar ali, ver o que realmente os caras fizeram, que foi todo um trabalho de marketing por cima do filme e tal, mas que foi o principal fator que fez com que esse filme explodisse, foi o fato do público realmente nas primeiras semanas ali, acharem que era um caso real, que aquilo ali era realmente as imagens gravadas por aqueles jovens que tinham desaparecido e tudo mais. Falando do filme em si, o que vocês acham do filme? O primeiro Bruxa de Blair, em história. A primeira vez que eu assisti, né, foi há alguns anos, claro. Até lembro que eu fui na locadora do Cássio. Na locadora do Cássio alugar. A locadora do Cássio já foi citada. Fiquei na fila, porque tinha que ficar na fila, né? Eu fiquei com muito medo. Eu lembro já de ter assistido esse filme numa tarde, dessas tardes bem nubladas, assim, sabe? E eu assisti sozinho em casa e eu fiquei todo arrepiado a hora que as crianças começam a bater de fora da barraca. Aquilo ali pra mim foi a pior parte do filme. Eu ficava, não sei, muito agoniado e tal. O clima do filme A Bruxa de Blair é muito estranho, né? Ele tem também aquele clima que é meio... Você não vê um sol, ele não tá ensolarado, ele tá um dia meio nublado ali também. As pessoas ficam perdidas ali na floresta. É um lugar ao mesmo tempo amplo, mas que você não consegue ver o fim, né? Porque as árvores... O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Somos nós. As árvores. As árvores somos nós. As árvores. Então, as árvores, elas não estão tão próximas, né, uma das outras, né? São árvores espaçadas e mesmo assim as pessoas se perdem. Então, aquele clima me deixou meio desconfortável e aquilo me deu medo. É um filme que tem um terror psicológico muito alto, né? Você falou o termo correto, acho que pra definir o primeiro filme da Bruxa de Blair, porque ele é um terror mais psicológico. Ele não é um filme que te mostra muita coisa, ele não é um filme que te dá sustos. Na verdade, é um filme que não te mostra nada. Nada, né? exatamente. Ele não te dá nada ali, assim, tipo, explícito na sua cara. Mas tudo que fica implícito no filme é o que faz você ficar com aquele cagaço. Você até citou, né, das histórias que foram contadas no site do filme, né, que eles criaram todo esse background pra dar vazão à história que eles criaram. E até o documentário que passa na Discovery, ele é citado no filme, né? Então, quando eles chegam na cidade de Burkittsville, eles entrevistam uma mulher, e que também já é uma cena perturbadora, porque a mulher tá com uma criança no colo, e quando fala da bruxa, a criança começa... tampa a boca da mãe. Cara, aquilo ali dá medo, é um presságio, cara. Um presságio. E aí verdade. E a mulher fala assim, não, eu vi um documentário no Discovery Channel. E o jeito que eles abordam é um jeito muito natural, né, Line? Sim, e o que eu acho muito legal do primeiro filme é eles perguntando pras pessoas, pros moradores, sobre a lenda. E é legal a reação de cada um. Então tem aquelas pessoas que acreditam, tem as pessoas que sabem que é uma lenda, mas nunca não acreditam nem desacreditam. Tem as pessoas que falam, Bruxa de Blair, né? E eu acho isso muito legal, porque quando a gente tem lenda urbana, é bem assim, tipo, cada pessoa conta de uma forma, cada pessoa reage de uma maneira àquela lenda. Pra mim, eu achei até engraçado, é a cena dos 2 pescadores lá, na hora que eles chegam ali pra conversar com os 2 pescadores, que eles têm exatamente essa reação, né, de um que acredita e o outro que fala que não, né, que tipo, isso não é nada. Aí ele até fala assim, não, mas eu vi ali a 100 metros aqui pra cima do riacho aqui, eu vi alguma coisa lá que se mexia, não sei o que, um vulto, alguma coisa, e eu nem bebi naquele dia. Quer dizer, o cara é mó cachaceiro ali, ó. I tell you, I saw right up there by that tree, up the creek. I told you that. Right, I know. At 100 yards, I saw a white, nifty thing that I can't tell what it is.
It was like a gray vapor rising out of the trees. Right out of the water. Right out of the water. Up the side of the tree, and it disappeared over them. No, you're full of it. No, I'm not full of it. So I now was you, drinking now, that day. now, I drank how in is that that day. related I to the wasn't story of Coffin Rock? E isso, pra mim, na época que eu assisti, tornava ainda mais real. Eu passei por muito tempo acreditando que a história realmente era verdadeira. Porque eu lembro das histórias que a minha avó conta, tipo, de coisas que aconteceram, e você fala, nossa, mas será que é verdade? E aí fica aquela dúvida, mas, tipo, são histórias, né? E é a mesma coisa que acontece durante o documentário que eles fazem. Além dessa, acho que além desses personagens, né, da cidade, tem a mais icônica dentre eles, que é a Mary Brown. A senhorinha que conta que viu a bruxa e que ela tinha o corpo todo coberto de pelos. E ela conta algumas histórias que são cortadas da edição do filme. Então você não sabe que tem das histórias que ela cortou, porque ninguém presta atenção no que ela falou, interpretam ela como uma louca. E quando eles estão na floresta, eles começam a citar coisas que ela falou e que não estão gravadas. Que era o caso de que ela contou, ela contou que tinha algumas pedras, que apareciam pedras no lugar, tudo. E você vê que a senhora realmente passou por um trauma e ninguém dava atenção pra ela, né? Sim, outro ponto legal que eu acho do filme é que enquanto eles estão na floresta, vai acontecendo justamente o que cada um foi falando. Então, na verdade, o depoimento de todos esses moradores construiu a história. Então, isso é muito legal de ver no filme. Exatamente. A mitologia sobre a Bruxa de Blair é construída através dos relatos dos moradores, né? Então, tem a primeira mitologia que eles citam lá é a do Rustin Parr, né, que é um senhor que matavam as crianças e que, para não ver o olhar das crianças quando estava matando, ele colocava uma de costa, né, virado de frente para o canto da parede, né? E além disso tem a outra mitologia, outra lenda que existe, a da Pedra do Caixão, que é sinistraça, que fala das pessoas que tinham as mãos amarradas nas pernas das outras e os intestinos rasgados, né? Cara, aquilo é muito sinistro. Pesquisando para poder gravar esse cast, eu encontrei um vídeo onde falava a lenda por trás do caso da Bruxa de Blair. E o Rustin Parr, como você falou, ele construiu uma casa... Na verdade, vamos começar lá de trás. A lenda começa de 1700 e lá vai fumaça, lá que eu não lembro agora, 1700 e Guaraná de Rolha, onde eles contam que quando começou esse vilarejo, né, de Blair, lá era uma ruazinha... acho que eram uma ou duas ruazinhas ali que compunham esse vilarejo. Esse vilarejo ficava próximo à floresta e ali começaram a sumir, né, algumas pessoas e que simplesmente não se ouviam falar mais nada e tal. E essa lenda ela foi persistindo, teve vários relatos aí de coisas estranhas que foram acontecendo, até onde chega nesse caso do Rustin Parr, como você falou. Ele foi um cara que resolveu ir morar no meio da floresta, pelo menos o que a lenda diz, é que ele construiu essa casa no meio da floresta, foi morar lá, e aí por conta disso, do cara estar vivendo no meio da floresta e não ter acontecido nada com ele, as pessoas pararam um pouco de acreditar nessa história. E até que chega, acho que 1800 e pouquinho, mais ou menos, quando aconteceu esse caso, onde eles viam um homem que ficava ali na beira da floresta, que seria o Rustin Parr, e ele chamou uma menininha, levou a menininha pra uma casa, pra essa casa que ficava no meio da floresta, onde essa primeira menina ele acabou matando e, assim, na verdade ela tinha sido dado como sumida, né? Tinha registrado o sumiço da menininha. Pouco mais pra frente descobriram que ele foi a primeira que ele tinha matado. Em seguida, ele foi pegando várias crianças que foram sumindo ali ao decorrer do tempo, até o dia que ele pegou um último menino, que eu não me lembro o nome dele agora lá, que é citado na lenda, e eles colocam exatamente o menino no canto, ele coloca o menino no canto, é um cara que ele não mata, mas ele coloca esse menino no canto enquanto ele terminava de matar as outras vítimas dele ali. E aí, passado mais um tempo, eles encontraram, graças a esse menino que conseguiu fugir, eles encontram a casa, encontram os corpos ali, e aí, durante o relato do menino, o menino relatava exatamente o que eles falam na lenda. Na lenda, no caso do filme, de que o cara, ele escutava vozes ali falando pra ele que ele tinha que matar aquelas crianças, que ele tinha que fazer, e ele ainda perguntou pro menino que tava no canto ali se o menino não tava escutando, e o menino, tipo, não escutava nada. Sinistro o negócio, né? É barra pesada essa história. A Bruxa de Blair foi uma revolução pro terror, né, no finalzinho da década de 90, e que fez com que vários filmes do mesmo estilo se permeassem aí depois disso.
Mas acho que a maior contribuição da Bruxa de Blair pro cinema é a cena onde a Heather segura a câmera na frente do rosto dela e começa a chorar pedindo desculpa pra mãe dela e pra mãe dos amigos e sair muitas lágrimas do olho, catarro do nariz, né? Que vocês lembram? I am so sorry for everything that has happened. Because in spite of what Mike says now, it is my fault. Because it was my project. And I insisted. I insisted on everything. I insisted that we weren't lost. I insisted that we keep going. I insisted that we walk south. Everything had to be my way. And this is where we've ended up. And it's all because of me that we're here now. Hungry and cold and hunted. I love you, Mom. And Dad. I'm so sorry. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. Todo Mundo em Pânico fez uma paródia dessa cena, né? E essa cena, ela é muito icônica, né? Cenas que perpetuam aí durante o cinema, como por exemplo a cena da queda do anel da queda do anel do dedo do Frodo, o beijo de ponta cabeça no Homem-Aranha, né? Então são assim, é uma cena que ficou pra história, né? E ela precede aquele final angustiante onde eles encontram a casa na floresta e começam a acontecer as coisas ali no ritmo que o filme inteiro ele tem um ritmo super lento, né? Super angustiante, mais lento. Ele não te dá susto nenhum. E aí quando você chega naquela casa, o ritmo muda completamente. Em 5 minutos acontece tanta coisa que você... E o tanta coisa, na verdade, não é nada também, né? Mais uma vez, o filme esconde tudo e mesmo assim você tá lá aterrorizado, né, com o que tá acontecendo. O filme, ele pega esses 5 últimos minutos e fala assim, tá vendo tudo aquilo que eu construí aqui, que você ficou ali, não te mostrei nada, mas eu te dei várias pistas aqui. No final ele fala assim, eu não vou te mostrar nada, mas você vai acreditar que tá acontecendo alguma coisa aqui. E cara, eu particularmente, eu não chego a me assustar, mas... dá um clima de tensão tão pesado que você fala assim, cara, realmente, tipo, tem o capiroto ali naquela casa ali acontecendo. Sandro querendo ser corajoso, então. Não, sabe o que é engraçado? Não tem medinho. eu não tenho filme... Só de palhaço. Eu não tenho... Tem medo de coisas muito mais simples do que bruxa. Não dá pra entender. Eu tenho medo de coisas que não existem, né? Mas eu não tenho medo de coisas que existem, que pode existir, que é bruxa. Exato. Mas sabe o que é engraçado? Porque quando eu assisto um filme de terror, eu não tenho medo de assistir. Durante o filme e tal, eu não tenho medo. Tipo, eu não fico com medo ali, tapando o olho, nem nada. Passado algum tempo que eu assisto, por exemplo, eu tô em casa lá, que nem vamos citar o fato de ontem. A gente assistiu o último Bruxa de Blair e tal, não sei o que, eu não senti medo nenhum durante o filme nem nada. Na hora que eu chego em casa, você vai lá escovar o dente, aí de repente você passa na frente do espelho, aí você para, tipo, você olha pro espelho e você vê, beleza, não tem nada naquele fundo ali, sabe? A mente começa a trabalhar de uma maneira que você fala assim, realmente... aquele filme entrou na sua cabeça, tipo, por mais que você fale, não me deu cagaço na hora, não me deu medo, não me deu nada, mas depois o seu cérebro fica ali trabalhando você pra falar, você realmente não tem medo? Olha ali, fica olhando naquele espelho ali. Você tem medinho no fundo. Depois que passa o filme, eu acho que dá um certo medinho aí. Bom, e vamos partir pras notas então do primeiro filme? Só pra gente encerrar esse primeiro bloco. Você, Aline, o que você acha do primeiro filme, The Blair Witch Project, ou conhecido no Brasil como A Bruxa de Blair? Dentro do estilo do filme, pra mim, são 5 engrenagens. E você, Jaque? 4 engrenagens. Eu também fico com 4 engrenagens.
Como eu falei, não é um filme que me dá medo, né? Não é aquele filme que te dá susto durante o filme todo, mas é um filme que fica na sua cabeça depois ali e você começa a pensar 2 vezes antes de apagar a luz ali, ó. Eu particularmente também dou 5 engrenagens, porque ele é um clássico, né? Um clássico atual, um clássico recente e que permeou o cinema aí com vários outros filmes de found footage. Ele não te dá susto, ele não usa susto barato, ele não usa aumento de som pra fazer você assustar. Todos os efeitos sonoros do filme são extremamente delicados. Você escuta um barulho longe, um barulho distante, o que mais faz você acreditar que aquilo é real no momento que você está assistindo. Então acho que é por isso que eu acho ele realmente uma obra de arte moderna, né? Uma pequena obra de arte moderna, digamos assim. Um detalhe interessante é que é um filme que, como você falou, ele não precisava usar de artifícios como o susto barato e de um outro artifício que é muito utilizado em filme de terror, que é a trilha sonora. Porque é um filme sem trilha sonora nenhuma, né? Porque é o fato de ser narrado como um documentário. E ele não faz o uso desse artifício, que é um artifício importantíssimo em filme de terror, porque cria todo aquele clima, mas eles conseguem trabalhar muito bem sem a trilha sonora, somente com o silêncio, que cria uma tensão, acho que 10 vezes pior ali, né, nesses casos. Um ano depois do sucesso de A Bruxa de Blair, Hollywood, como não podia deixar de ser, lança uma continuação, conhecida no Brasil como... O Livro das Sombras. Tradução, bosta. Muito ruim. Não perca seu tempo assistindo e é isso, né? Vamos pro terceiro filme. Realmente, os minutos que a gente vai gastar aqui pincelando esse filme não valem a pena nele. Mas, gente, é um filme que não agrega em nada a mitologia da Bruxa de Blair. Ele não tem nenhuma continuação do filme mesmo, não tem nenhuma ligação, na verdade, com o filme anterior. Na verdade, é um grupo de jovens que vão por curiosidade no lugar. Nem é no lugar, na verdade. Sim, e o pior de tudo, né? Ele é um pseudodocumentário também, a polícia entrevistando um sobrevivente. Por aí eu já não gosto, já sobreviveu, já não tem graça. A Bruxa de Blair mata todo mundo. E aí o cara sobreviveu e ele daquele jeitão marrento, ele começa a falar o que aconteceu. E é um filme cheio de clichê. Então tem a menina que é Wicca. Ele sai, Sandro, totalmente o oposto do que a gente falou, né? Então, como o primeiro não tinha trilha sonora, esse tem uma trilha sonora extremamente anos 2000, né? Que é Rob Zombie, Queens of Stone Age, P.O.D., tem Nickelback na trilha. Nossa. É só rock, cara, muito rock, mas... Parece... Quer ver um filme que tinha essa pegada, acho que nos anos 2000? Aquele 13 Fantasmas, você lembra? Exato. É essa pegada de filme de terror dos anos 2000, tipo, o 13 Fantasmas, Navio Fantasma, Sim. A Casa da Colina, é essa pegada de filme e não agrega em nada em A Bruxa de Blair. Só pra concluir, ele não tem ligação nenhuma com o terceiro também, então se você quiser... Não assista. Só fizeram uso mesmo do nome de Bruxa de Blair pra se aproveitar do sucesso e lucrar mais, né? Sim, e além disso, ele é, ao contrário do que a gente estava falando, ele é um filme de sustos baratos. Então, a todo momento você leva susto, é a trilha, são os barulhos altos. Ele literalmente é susto barato, o filme inteiro. Tem algumas ideias que aparecem nesse segundo filme e que eles vão trabalhar melhor no terceiro, mas eu nem vou falar aqui agora, mas só pra depois dizer que a gente não fez essa ligação, eu vou comentar quando a gente estiver falando sobre o terceiro filme. Só por curiosidade, deixa eu ver qual que é a nota desse filme no IMDb aí. Aproveitando que a gente tá falando, então, como... Vocês dois assistiram, eu não cheguei a assistir esse filme porque vocês falaram que não, realmente não vale a pena, não precisa perder tempo com ele. Olha, tem 4 de 10. 4 de 10? Olha, chegou perto do Batman vs Superman aí, né? Que dó.
Então chegamos no ano de 2016, e como a gente citou lá atrás, no começo do cast, do nada surge a Bruxa de Blair 3, ou no caso somente Bruxa de Blair. What is that? The guy who uploaded this video said it was from a tape he found in the Black Hills woods. I think that might be my sister. You really think your sister could still be out there after all these years? If there is any chance that I could find out what happened to her, I need to try. Legend said there's been a curse on these woods. Do you believe in the stories about the Blair Witch? Oh my God. This looks familiar. We've been walking in a circle. No way. They're everywhere. Who could have done this? You did this. Oh my God. This way, come on! There's something out there. We found it! That's not your sister. That can't be her. Come on! Get in the corner! Don't look! I'm so sorry. Ninguém sabia que estava em produção, os caras conseguiram, em plena era digital, onde todo mundo tem acesso à informação, um filme que começa a ser produzido, dentro de 2 semanas você já tem milhares de fotos de bastidores, e simplesmente os caras esconderam tudo, e cerca de, 2 ou 3 meses antes do lançamento do filme, eles chegam lá e apresentam, falam, tá aqui, a Bruxa de Blair 3, né, no caso, eles não nomearam assim, só colocaram só Bruxa de Blair. Isso que é interessante, né, porque no primeiro era a Bruxa de Blair, e nesse eles deixaram somente Bruxa de Blair. Então, Aline, traz pra gente a sinopse, então, desse terceiro filme, da Bruxa de Blair. Então, esse terceiro filme conta a história do James, que é o irmão da Heather, que é do primeiro filme. Então, ele, junto com mais 3 amigos, vão até a floresta, porque foi divulgado um vídeo no YouTube e ele acredita que a irmã ainda pode estar na floresta. Mas aí vem a minha primeira pergunta. Esse filme é uma continuação Ou ou é um reboot? remake disfarçado de continuação? Remake ou reboot, você quer dizer? Eu acho que é um remake. Remake? Eu sinceramente acho que ele é um remake. Ele tem muita cara de remake, né? Ele disfarça isso, mas ele tenta até utilizar o clichê da irmã. O cara vai atrás da irmã, mas não tem diferença nenhuma a Heather tá ali ou não. Pensando nisso, eu também acho que é um remake um pouco disfarçado, até porque em nenhum momento você vê a afetividade do irmão com a Heather. Sim. E então você não menciona o transtorno que ele passou, não menciona que ele nunca foi atrás dela, ou por que ele nunca antes foi atrás dela, não menciona a preocupação que os pais talvez tivessem ou tiveram, não menciona o fato dos próprios pais estarem preocupados com ele estar indo pro mesmo caminho que a irmã fez. Acho que até pior do que isso, ele não te mostra nem o tempo, né, nem o que ocorreu, porque assim, o primeiro filme é de 99, mas ele fala que em 94 as pessoas foram ali atrás, né, e aí se perderam na floresta. Eles falam que as filmagens são de 2014, então 20 anos depois, quantos anos ali o James tem? Talvez uns 30, 10 anos ele perdeu a irmã e não superou esse trauma? Sim, por isso que eu acho que também a irmã foi só pra ter um elo de ligação com o primeiro filme. Em termos de história, ele peca aí. Ele não chega a desenvolver nada, como vocês falaram, do lado afetivo dele, não desenvolve em nenhum momento um background de como é que era esse relacionamento dele pra ele chegar ao ponto de ir, né, atrás da irmã ali. Você não sabia se era uma irmã carinhosa com ele, se não, simplesmente era da família, e aí ele resolveu ir investigar, só que em todo momento ele fala que não, ele quer ir lá porque ele acredita
acredita que ela tá lá, que ela ainda estaria viva ali, né? Tipo, que ela poderia ainda estar ali na floresta. Mas não consegue te passar em nenhum momento que, puta, aquele cara tá indo lá porque, nossa, a irmã dele era muito carinhosa com ele, os dois se amavam tanto que agora o irmão resolveu ir lá atrás da irmã, né? Em nenhum momento é deixado claro isso no filme. Por isso mesmo que eu digo que é um remake disfarçado de continuação. Se você tirar a irmã dele da história, continua o mesmo filme. Eles emulam exatamente o mesmo roteiro do primeiro. E pior que a gente vai pro cinema e você sabe que vai acontecer as mesmas coisas. Você sabe que no final eles vão acabar na casa. Sim. O que o filme traz, diferente do primeiro, e que eu acho que agrega bastante, são as novas tecnologias. Você já inicia o filme com um vídeo do YouTube, um vídeo na internet, isso já é bem legal. O filme continua com câmeras em visão em primeira pessoa, né? Umas câmeras que eles usam na orelha, né? Uma câmera auricular. Drones também. A parte de tecnologia, eles atualizaram a tecnologia ali, né? Utilizada para filmagem caseira, digamos assim, de uma forma bem legal, né? Então, com essa atualização, teve uma coisa que eu achei até legal, é que no primeiro eu ficava pensando assim, poxa, por que eles não sobem em cima de uma árvore pra ver onde eles estão e se localizam? Eu pensava isso também, pensei. Né? Eu ficava pensando, sobe pra ver onde vocês estão. Márcio, super fácil subir em cima de uma árvore quando você tá cagando de medo, né? Tudo bem, mas assim, não precisava ser durante a noite. O que eu pensava era durante o dia. Eles não estavam perdidos ali? Eles podiam subir em cima de uma árvore e tentar identificar pra que lado que eles tinham, pra que lado que eles tinham que seguir. Tipo o Bilbo, né? Exato. O Bilbo sobe lá nas árvores pra poder ver onde ele tá, né? Exatamente. E aí, nesse segundo, o que eles fazem? Eles vêm com GPS, eles vêm com drones, e aí na hora que sobe, dá problema no drone, o GPS não funciona direito, e eles acrescentam um elemento que eu amei. Sinceramente, eu amei. É a melhor adição que eles trouxeram nesse filme, que é o tempo. Tem um outro filme que exemplifica muito bem o que é um terror de tempo pra mim, que é o Interstellar. Na cena que eles descem no planeta, que tem uma onda gigante, quando eles voltam, o outro personagem diz, nossa, eu esperei por vocês por 23 anos aqui. E começam a acontecer coisas assim no filme também. E eu não sei se vocês notaram, mas a mesma filmagem que eles veem no YouTube... é a deles, né? É a deles no que final. Eles filmam lá. Então, isso no final do filme, né? Já falando aí da parte final do filme, eu falei, caralho, tipo, é a mesma cena. Porque eles veem aquela cena no YouTube e aí eles param exatamente no frame onde supostamente aparecia a bruxa. E aí você vê eles filmando essa mesma cena lá e você consegue ver nitidamente ali, né? A bruxa aparecendo ali pra eles. Eles acham que na verdade não é a bruxa, é a Heather. Ele acha que é a Heather. É um ponto positivo do filme, que ele consegue agregar algo interessante, como você falou, que muda um pouco, né, a mitologia. Porque no primeiro, eles não chegam a tratar essa questão do tempo de uma maneira mais explicativa. Eles simplesmente deixam lá, falando que eles estão perdidos na floresta. A única coisa que você vê ali é que a floresta passa a não ter mais saída. Agora, além de eles não encontrarem a saída da floresta, eles também não encontram a posição deles no tempo ali, né? Porque você não sabe mais quando é dia, quando é noite. Aí tem uma cena, inclusive, que é quando toca o despertador dela e ela olha e ela fala assim, nossa, eu coloquei pra despertar às 7 da manhã e ainda tá escuro. Então eles estão num local ali, num espaço-tempo ali totalmente desconhecido, né? Uma coisa... Isso eu achei bem interessante mesmo. Outra coisa que eu acho interessante no filme é que a floresta, ela aparenta estar numa outra estação, numa estação completamente diferente do primeiro filme. Então no primeiro filme você vê um outono, talvez, com as folhas todas amareladas, caídas, e nesse não. Nesse é uma temporada de chuva, com as árvores todas verdes. Isso eu achei super legal também, de mostrar uma floresta um pouco diferente, né? Sim, e é a mesma floresta, só que com outro clima. Da mesma forma que o filme também tem outro clima. Primeiro tem um clima muito mais de terror psicológico, como nós falamos, e o terror, ele é muito mais desesperador. Até o Sandro disse que ele não gostou muito do lance de ter muito susto, né? Muito susto barato nesse. Eu realmente não sou muito a favor dos sustos baratos, dos sustos de pulo, né? Desse tipo de terror. Os famosos jump scare, né? Exato, mas eu acho que ele fez um pouco de sentido nessa situação, porque mostra o desespero das pessoas, né? O desespero deles a todo momento, coisas acontecendo ali, a árvore quebrando. E eu acho legal eles terem adicionado um pouco mais de mitologia quando eles explicam o que aconteceu com o Rustin Parr. Atenção, você está entrando em uma zona de spoilers.
ou sou pessoa com tem risco. E você vê o Lane fazendo as mesmas coisas que o Rustin Parr fez. E aí eles também citam qual era o nome da bruxa, né? Que é Ellie Kedward. Eles falam, inclusive, como seria, que faz sentido com o símbolo, né? Que eu pelo menos, não entendia, que a gente pensou até que fosse um negocinho de voodoo ali, mas ele faz alusão com o fato da bruxa ter morrido esticada, né? Eles amarraram pesos nas pernas e nos braços dela pra poder esticar ela, e o que dá a impressão de que aquele símbolo da bruxa ali é como se fosse mesmo um bonequinho da bruxa, toda esticada, né? Inclusive, ela tem algumas aparições no filme e você consegue ver ela todo meio, aquele braço longo, umas coisas assim, né? Que remete ao jeito que ela morreu, né? Só aproveitando que vocês estavam falando de ter muito susto e tal, vocês acham que é uma mistura do primeiro com o segundo filme? É legal você ter falado nisso, Aline, porque quando eu falei das ideias, né, do segundo filme, que eu acho que eles aproveitaram um pouco nesse de uma forma muito melhorada, esse é uma delas, né, de ser um pouco mais físico o filme, e ao mesmo tempo também a ideia de que no segundo o que aconteceu era as pessoas que faziam o mal, não era a bruxa. E nesse a gente vê que um dos personagens, que é o Lane, ele tá ali loucaço sendo controlado pela bruxa, né? Então, sim, é um pouco aproveitando um pouco das ideias do segundo, mas de uma forma muito melhorada nesse. E por falar no Lane, a Jaque estava comentando aqui a teoria de que desde antes... Fala aí, Jaque, pra gente. A minha teoria, né, é que ele já estava possuído, então ele aproveitou que os amigos já estavam querendo ir pra floresta pra levar eles até o local onde iria acontecer o sacrifício. Você diz o Lane. O Lane, isso. Porque é o Lane quem posta o vídeo na internet e chama eles. É o Dark 6, né? Ele chamou a atenção, né? Chamou a atenção do grupo lá. Grupo. E fora que ele e a Thalia fazem, na primeira noite, eles montam os voodoozinhos lá da bruxa, né? Eles montam os bonequinhos e tal, pra meio que alertar eles. Então, é uma teoria muito interessante a da Jaque, porque faz sentido. Se você for pensar no comportamento deles ali desde o começo, faz sentido. É uma teoria interessante. Parece que desde o início o Lane é um cara que já estava sendo controlado pela bruxa. E faz sentido com ele, o fato, né? Só ele, porque a namorada dele tem uma parte que ela fica toda desesperada, que aí ela cai na real, que ela foi usada por ele também, né? É uma boa teoria. Essa ideia faz sentido, principalmente pelo fato deles terem filmado exatamente a mesma cena que o cara já tinha postado. Exato, parece que é uma questão de, mais uma vez, o tempo sendo terror ali, né? O tempo aquilo já aconteceu, eles estão voltando ao passado, aquilo ali já estava destinado a acontecer, e o Lane fala isso pro Peter, né? Tem um momento que ele fala pro Peter: você já esteve aqui, né? Porque o Peter fez parte do grupo de resgate da Heather, de busca. Isso. E aí ele fala: você já esteve aqui. Por que você acha que você não tá aqui também pelo mesmo motivo? Talvez você esteja amaldiçoado. Então realmente faz sentido algo desse tipo. É uma teoria bem cabulosa, na minha opinião. A lenda da bruxa é que, assim, todas as pessoas que passam pelo local, de alguma forma, a pessoa vai morrer. É como se fosse uma maldição. A pessoa já está marcada. Então, não importa quanto tempo que passe, a bruxa acaba encontrando a pessoa, né? E só que ele fala que você precisa passar uma noite no local, né? Isso. Você precisa passar uma noite para que a bruxa te amaldiçoe. Outra coisa que eu gostei muito, eu gostei realmente desse filme, é que ele traz um clima muito mais dark, né? Então, o primeiro, ele tem esse clima espaçado, você olha a floresta como um elemento desolador, né? Ele parece que eles estão sozinhos ali naquela floresta gigantesca, e isso também é um tipo... Isso me amedrontou muito. Nesse filme em específico, o que me amedrontou é o fato de que a floresta é extremamente claustrofóbica. A floresta prende eles ali, as folhas estão muito próximas uma das outras. Tem uma cena, inclusive, que uma árvore cai em cima do Peter e ele tá ali esmagado embaixo daquela árvore. Outra situação é que, como tá muito escuro, você vê pouquíssimas partes da floresta, né, mesmo? É muito próximo, realmente é angustiante. Por isso que eu disse que os sustos ali, eles fazem sentido nesse aspecto, porque é muito angustiante. E por fim, pra mim, a melhor cena do filme é a cena onde a Lisa, ela tenta escapar por uns túneis. Nossa, sob a casa. Aquilo é angustiante. Eu acho que a angústia é a palavra que define mesmo isso daí, porque aquela cena do buraco,
Você prende a respiração junto com ela ali dentro daquele buraco ali. Ela vai se arrastando e você vai ficando sem ar. Você fala assim, não vai ter como, ela vai ficar presa, vai ficar entalada. E eu ficava imaginando que a qualquer momento alguma coisa ia puxar o pé dela pra trás ali, tentando tirar ela daquele buraco, daquele túnel. Então, nossa, aquela cena foi foda, porque aquela cena foi muito angustiante. Super leve. Sério? Você nem viu, ele tava com o olho fechado nessa hora. Vai. Nossa, a todo momento eu já tava esperando que alguém, a bruxa, né, puxasse ela. Ai, meu Deus, eu fiquei... E outra coisa que eu gostei, Jaque, sabe o que foi? O Sandro, ele teve a chance de jogar o PT, o trailer jogável de Silent Hill, e eu acho que teve uma grande inspiração nesse filme, que é a inspiração dos corredores infinitos. Acontece isso umas duas ou mais vezes no filme, onde eles sobem uma escada, eles viram um corredor e aí eles estão no mesmo lugar. É verdade. Lembra muito... Não tinha pensado nessa referência, não. Mas parece mesmo. Mas eu acho que assim, os produtores, eles estão sempre ali alertas, né, pra esse tipo de novidade. E o trailer de Silent Hill foi extremamente aterrorizante, né? O trailer jogável. É tenso, aquele negócio é tenso. Além disso, também parece muito com a música do Eagles, né? Hotel California, que ele fala que ele correu, ele abre a porta e ele tá no mesmo lugar que ele tinha saído antes. Então, assim, que é uma música de terror, inclusive, essa música, né? E por fim, quando o James, ele entende qual é o, vamos dizer assim, o modus operandi da bruxa, pra mim aquela cena é muito legal, porque ele vai fazendo sentido o que aconteceu no primeiro filme, e ele fala, não pode olhar pra ela, não pode olhar pra ela, não pode olhar pra ela, e aquela agonia crescente, eu acho muito bom. Só achei estranho, porque pareceu que era uma abdução ali, né? A cena da luz ali ficou meio destoada, né? Porque do nada aparece um puta clarão. Você fala, que clarão que é esse? Tipo, eu imaginei que pudesse ser um grupo de resgate, alguma coisa ali, tipo um helicóptero chegando. Eu imaginei que fosse, sei lá, tipo, alguém acendeu um farolete ali, farolete, não, olha a palavra, tipo, farolete. Fazia tempo que eu não escutava essa palavra. Minha avó fala farolete, né? Mas sei lá, tipo, uma luz muito forte do lado de fora da casa. Parecia qualquer coisa ali, mas eu achei que destoou muito essa parte. Não ficou muito, tipo, jogada essa cena da luz. Mas o lance dele entender como que funcionava e depois até da menina pegar a câmera e ficar se filmando ali, filmando a parte de trás dela pra não olhar pra bruxa, isso foi legal mesmo. Parece um pouco até Medusa, né? A pessoa que não pode olhar nos olhos. E aí a pessoa vai olhando ali pelo reflexo, mas destoou bastante do restante do filme. As luzes ali. O filme, ele, como eu falei, não é um filme ruim. O problema que eu tive com esse filme é que, comparado com o primeiro, que é inevitável você comparar, como a gente já falou, é praticamente um remake, ele traz coisas tipo, que tenta criar aquele mesmo clima de tensão. Ele consegue, em certos momentos, como a gente falou, ele te dá um clima de agonia, aquele clima claustrofóbico, como você falou também, Márcio, de ter, né, uns ambientes ali que parecem muito fechados e você sente mesmo aquela sensação. Só que ele peca na questão de te jogar muito, pra mim, né, pelo menos, ele peca em te jogar muita coisa, tipo, na sua cara. Por exemplo, ele te mostra a bruxa, coisa que no primeiro você não tem nem sequer um vislumbre de nada dela ali. Parece em alguns momentos naquela floresta, você não imagina que tem uma entidade, alguma coisa ali. Você dá a impressão que tem um monstro, um bicho gigante, do jeito que ele vem, tipo, na floresta fazendo barulho. Parece que tinha um monstro mesmo ali no meio da floresta, né? Teve um momento no filme que eu realmente pensei isso. Teve um momento no filme que eu falei assim, nossa, vai surgir o monstro do pântano. Porque é um barulho ali, sabe? Derruba a árvore, que não sei o quê. Coisa que no primeiro filme você trabalhava muito mais o lado psicológico. Eles te mostravam alguns barulhos, tem a cena da barraca, lá onde começam a bater na barraca, que não sei o quê, e você fala assim, puta, tem alguma coisa. Mas não era nada que te mostrasse de uma forma tão explícita. E eu acho que isso colaborava mais pro terror ali, né? Pra te deixar, tipo, pensando, puta, o que será que é? Já nesse, ele já te mostra muito mais coisas, ele já te traz as coisas na sua cara ali, literalmente. E o uso como eu falei também, dos jumpscare, né? Que chega a dar... Eu tomei acho que uns 2 ou 3 sustos durante o filme, não foi em todos os momentos, porque além dele trabalhar esse jumpscare, ele telegrafa muito desses momentos, porque todos esses momentos de susto ali, ele é precedido por um momento de calmaria, aquele silêncio absoluto, de repente, puf, alguma coisa que taca ali na sua cara, né? Mas o que eu achei bacana, pelo menos, é o fato de que, além da floresta ser uma personagem, né, o filme ele foi mostrado anteriormente como The Woods, né, que seria mesmo o bosque ou a floresta em si mesmo, e a casa também ser um personagem
Da mesma forma que o primeiro, quando você chega ali perto daquela casa aterrorizante, essa continuação é a mesma coisa. Você vê a casa e você fala, nossa, agora o bicho vai fedeu, pegar. Cara. Ó, o bicho vindo. Um detalhe da casa ó o bicho vindo, é verdade. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, 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 velho. O bicho fugiu, velho. Ó o bicho vindo, velho. Mas um detalhe da casa, não sei se vocês repararam, mas a casa ela tá exatamente no lugar onde ele diz que encontrou a fita, né? Onde ele encontrou, no caso, o cartão que ele fala que ele encontrou a filmagem, que é onde tem aquela árvore quebrada. Árvore quebrada. Que ele fala no começo do filme, né? Porque no começo do filme, em determinado momento, eles passam por uma árvore e ele fala assim, não, eu encontrei a câmera aqui, mais ou menos, ela tava meio que enterrada. Eu já fiquei pensando na hora que ele falou isso, falando, nossa, tá meio enterrada e o cara achou, né? No meio do mato aqui. O que já também colabora pra ideia que a Jaque falou, né? Do cara já tá sendo controlado ali. E aí, na hora que você vê a mesma árvore quebrada ali, você fala, cara, os caras não saíram do lugar, ficaram andando em círculo ali, tentando no mesmo lugar onde aí aparece a casa, né? Que até então não tinha aparecido. Uma coisa interessante do que você falou é que no começo eles encontram essa árvore quebrada no começo do filme, antes de atravessarem o riacho. Uhum. E depois que eles atravessam, onde tem toda a discussão, que a Talia e o Lane voltam, que eles falam que não precisa de um mapa, de um GPS e tal, ele comenta, eu nunca atravessei o rio. Então a casa, realmente, se ele encontrou a fita, se ele já teve, se estava sendo controlado pela bruxa, faz mais sentido ainda, porque a casa é antes do rio. E ele nunca atravessou o rio e ele menciona isso no filme. Nice catching. Boa, boa. E tem uma observação também que ele fala que aquele lugar ali era um... Não entre ao anoitecer? Isso, naquele lugar ele fala que aquilo ali era uma propriedade privada. Isso. Então, realmente... Que agora não era mais, passou a ser do governo, que ninguém mais ia lá, né? Bom, vamos pras notas então de Bruxa de Blair? Bora, vamos lá. Vamos começar então agora por você. Vai lá, amor. 5 engrenagens. 5 pra esse? Mais já que ficou pulando de medo lá. Eu gostei, gostei muito do filme. O que você mais gostou ali? A cena que você destaca? Que eu gosto são as cenas que os personagens entram na floresta com medo, procurando o outro que sumiu e tal, e as lanternas começam a falhar. Aquilo me dá muito medo, muito medo. Legal. E você, Sandra? Pra mim é um filme, eu não posso dar uma nota maior do que o primeiro, então 3 engrenagens e meia. Eu já falei algumas coisas que eu não gostei. É um filme que te dá aquele mesmo tipo de pensamento que eu falei que eu tenho depois de assistir o primeiro lá, que você fica com aquele terrorzinho na cabeça depois, mas foi efetivo em alguns momentos ali, de me dar alguns sustos. Ele conseguiu trazer aquele clima de agonia. Não sei se foi a intenção deles de deixar mesmo, né, uma coisa agoniante ali em determinados momentos. Se foi, conseguiram, foi bem feito. Pra mim teve efeito em alguns momentos, mas comparado com o primeiro, eu ainda acho que o primeiro, mesmo não te dando esses sustos que tem gente que prefere em filme de terror, ainda fica um pouco abaixo aí esse novo. Então pra mim 3 engrenagens e meia. Bom, eu dou 3 engrenagens. Também prefiro o primeiro filme. Eu acho que o terror psicológico funciona muito mais comigo. A questão de não mostrar a bruxa, de ficar aquela coisa meio oculta. Então, mas é um ótimo filme esse último que a gente assistiu. E só que pra mim são 3 engrenagens, porque realmente o primeiro funciona mais. Engraçado porque eu falei várias coisas boas do filme aqui e talvez a minha nota vai surpreender, porque eu também dou 3 engrenagens pro filme. Eu acho que ele realmente dá muito jump scare, mas funciona no aspecto dali como continuação e das coisas que ele agregou à mitologia. É por isso que eu dou essa nota, porque se não fosse um filme baseado em A Bruxa de Blair, eu acho que eu não daria. Eu talvez nem assistiria. Mas como ele agrega muito a mitologia da Bruxa de Blair, ele explica algumas coisas que aconteceram com ela pra ela virar essa bruxa, são coisas que funcionam dentro da história. Dou a nota 3 engrenagens. Os pontos negativos aí ficam pelo fato de que é um remake disfarçado de continuação e eles não tiveram coragem de falar que era um remake. Então se falasse que era um remake, talvez seria até melhor. E a primeira pista que a gente tem de que é um remake é que não tem nenhum número, nenhuma continuação aí, e a bruxa. É a bruxa só Bruxa de Blair.
Então chegamos ao final de mais um cast aí, finalizando o nosso papo hoje sobre a Bruxa de Blair. E mais alguma coisa a acrescentar? Gostaram aí do nosso papo? Ficaram com medo? Vão dormir bem hoje? Hein, meninas? Sim! Então, se você também curtiu esse nosso cast, deixa aí seu comentário aqui no canalengrenagem.com.br, no post desse cast. Acessem também as nossas redes sociais no facebook.com/canalengrenagem. Pode deixar um comentário lá pra gente também. twitter.com/canalengrenagem. E nós estamos também no instagram.com/canalengrenagem. Beleza? Esperamos que vocês tenham curtido e até semana que vem. Abraço, gente. Até mais. Falou, tchau. Robertão, nós vamos gravar o cast da Bruxa de Blair. Você vem? Não. Ô louco, mano, por que não? Cara, eu não vou não. Você sabe que eu não gosto desse tipo de filme, né? Eu nem assisto, senão... Você conhece, né? Eu não gosto de filme de terror. Isso fica me perturbando depois. Mó assustador pra mim. Mó assustador pra mim. Assustador pra mim.